a todos que estão presentes nessa reunião. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos agora estudar a palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Coríntios. Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje o nosso estudo será o capítulo 1, não vamos conseguir terminá-lo. Nós vamos do verso 12 ao verso de número 22. Então é um tempo que a gente vai estar estudando essa carta. Sempre contextualizando que as cartas de Paulo aos Coríntios, a primeira e a segunda, foram escritas com a finalidade de fazer algumas correções. Primeiro, doutrinárias, né? Eles eram crentes cristãos novos, com hábitos e práticas pagãs, e haviam abraçado a fé em Jesus que Paulo havia anunciado. Só que, como todo novo convertido, eles tinham pouca instrução, lembrando que eles não tinham a palavra de Deus. Então as cartas foram instruções doutrinárias. Além do mais, as cartas também tinham a finalidade de exortar a igreja de Corinto sobre algumas práticas consideradas pecaminosas. Entre as práticas que estavam ocorrendo ali, nós vamos estudar no capítulo 2, havia uma prática de imoralidade, que a gente vai falar no estudo seguinte aí que a gente tiver. E Paulo também exorta os líderes pela atitude que eles estavam tendo de formar grupos de preferência. Uns optavam em apoiar Paulo, outros gostavam mais de Apolo, outros ainda eram mais simpatizantes de Pedro, e havia aquele grupo que se achava espiritual e era de Jesus Cristo. A verdade é que quando a gente faz posicionamento partidário, o corpo perde. E Paulo então exorta aqueles cristãos sobre essa atitude, mostrando que não havia espiritualidade naquela disputa, naquela discussão, mas sim uma carnalidade, né? E essa carta então chega aos Coríntios como uma repreensão, e muitos ficam incomodados com a exortação de Paulo confrontando. Mas nós observamos em toda a carta que Paulo ele conforta e confronta, tá? E a gente sabe que na vida a gente tem que às vezes confortar e confrontar. Vocês que são pais entendem muito bem isso. Vocês trazem conforto, consolam os filhos de vocês, mas também confrontam eles com comportamentos inadequados. Quando eles agem de forma que vocês julgam errado, vocês vão lá e confrontam. Está errado, você não pode fazer assim. Por exemplo, você não pode mentir, você não pode pegar o que não é seu, ou coisas do tipo. Não é assim? Como pais, a gente, porque nós amamos, nós confrontamos nossos filhos com as atitudes que julgamos ser equivocadas. Paulo, então, como um pai, né, e ele se posiciona como pai, porque ele fala que os filhos que ele ganha para Deus são seus filhos na fé. Timóteo, por exemplo, ele diz que é um filho na fé. Então ele exorta com muito amor, mas com bastante firmeza também. E a segunda carta aos Coríntios é escrita porque Paulo havia recebido notícias de Tito, né, que a igreja estava questionando a postura e a atitude de Paulo, principalmente porque Paulo havia dito que iria visitá-los e simplesmente não pôde ir, e as pessoas começaram a achar que Paulo não mantinha sua palavra, né? E a segunda carta então nasce com o objetivo de explicar o porquê que ele não havia ido visitar os irmãos lá em Corinto. A primeira carta já tinha sido um pouco tensa, havia sim uma tensão, tá, entre Paulo e os líderes, e alguns estavam então aproveitando do fato do Paulo não ter visitado a igreja de Corinto para meter o pau nele, numa linguagem bem nossa, bem popular. Então, a gente vai ler esses versículos que eles trazem então esse contexto. O pano de fundo é este. Então vamos entender
o que Paulo está dizendo aqui. Então eu vou ler todo o texto, eu quero convidar você a pegar sua Bíblia e também fazer a leitura. Eu tô lendo o texto na Nova Versão Transformadora, tá? Que é uma linguagem mais contemporânea do texto. Ok? Vamos então começar a leitura. A mudança de plano do apóstolo Paulo. Deixa eu arrumar uma posição melhor aqui que eu estou meio torto. Vamos lá. Podemos dizer com certeza e com consciência limpa que temos vivido em santidade e sinceridade dadas por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. É desta forma que nós temos conduzido diante do mundo e especialmente em relação a vocês. Nossas cartas foram claras e objetivas, não havendo nada escrito nas entrelinhas ou que não conseguissem compreender. Espero que um dia vocês nos entendam plenamente, mesmo que não o façam agora. Então, no dia do Senhor Jesus, poderão se orgulhar de nós como nos orgulhamos de vocês. Porque eu estava tão certo de sua compreensão e confiança, queria abençoá-los duplamente, visitando-os 2 vezes, primeiro a caminho da Macedônia e depois ao voltar de lá. Então vocês poderiam me ajudar com minha viagem para a Judéia. Talvez vocês estejam se perguntando por que mudei de ideia. Será que faço meus planos de modo irresponsável? Será que sou como as pessoas do mundo que dizem sim quando na verdade querem dizer não? Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não, pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos, e sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz, pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. É que Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito Santo, a garantia de tudo que ele nos prometeu. Bastante coisa aqui para a gente poder pensar. Então, vamos começar. O início, Paulo começa aqui justificando a sua atitude. Por quê? Como eu disse anteriormente, Tito informou a Paulo que algumas pessoas estavam questionando o caráter de Paulo, a postura de Paulo, né, o compromisso de Paulo. Isso é terrível, né, irmãos? A pior coisa que tem quando a gente percebe que alguém nos critica por pura maldade, né? E havia aqui um certo mal-estar. Alguns não estavam contentes com as atitudes, com as exortações de Paulo. E ser exortado nos incomoda mesmo. E aí Paulo começa essa parte dizendo aqui, podemos dizer com certeza, olha as palavras que Paulo usa, com certeza e com a consciência limpa, que temos vivido em santidade e sinceridade. A primeira atitude de Paulo aqui é se colocar como alguém que está seguro do que está fazendo. Ele está dizendo, olha, primeira coisa, eu tenho uma atitude, eu tenho me conduzido, a minha consciência está tranquila, eu tenho certeza disso, que a minha vida tem sido uma vida
marcada pela santidade e pela sinceridade. Qual é o conceito de santidade? A santidade está no conceito de sermos separados, né? Viver em santidade é viver a partir dos valores do reino de Deus. Viver em santidade é viver compromissado com as verdades que o Cristo ensinou, com a mensagem de vida que o Evangelho ensinou. A Bíblia fala: sede santo porque eu sou santo. A ideia de santidade não é perfeição, mas é saber que nós pertencemos agora a um outro reino. Nós pertencemos ao reino de Deus. E fazer parte do reino de Deus é ter um relacionamento pessoal com o próprio Deus. O cristianismo não é só uma instituição religiosa. O cristianismo é um reino de relacionamentos entre pessoas que foram resgatadas, trazidas, né, do mundo para fazerem parte do corpo de Cristo, que a Bíblia chama isso de igreja, né? Assembleia dos que pertencem a Jesus. E nesse lugar chamado igreja, nós devemos viver em santidade. Sede santo, porque eu sou santo. Desenvolvei a vossa salvação, diz a palavra de Deus. Então, como cristãos, nós temos esse compromisso de uma vida diferenciada daquela que tínhamos antes de conhecermos ao Senhor, né? E sinceridade é o que vai caracterizar uma vida de santidade. E aí o conceito de sinceridade é muito bonito. Eu vou exemplificar para vocês. Lá nos tempos gregos, os artesãos, eles fabricavam as suas peças de barro, de argila, e vendiam no mercado, né? Então, tudo quanto é tipo de peças. Essas peças de argilas, elas eram colocadas no fogo, e ali elas eram queimadas e ali saíam, então, como utensílios domésticos. Muitas vezes, na hora de queimar no forno a peça, algumas peças vinham com algum resíduo na argila que provocava pequenas fissuras nas peças. Depois de tirar do forno, aquelas peças então apresentavam pequenos defeitos. Para não perder a peça, o que o artesão fazia? Ele pegava um pouco de cera, misturava com argila e maquiava e escondia aquele defeito na cerâmica. Então, e vendia no mercado. Então, aquela cerâmica era vendida como perfeita, mas na verdade ela era uma cerâmica com defeito. Mas a cera escondia o defeito. Então, o que as pessoas faziam quando descobriram essa artimanha para enganar? Eles, quando pegavam uma peça de barro, colocavam contra a luz do sol. Porque colocando contra a luz do sol, o sol iria mostrar se existia na peça algum defeito de fabricação na hora da queima. Mostrava a cera presente, né? Então, uma peça perfeita, ela não tinha cera. Então, sincero vem da ideia de sem cera, sem fraude, sem engano, sem fissuras, sem suposta aparência. Entendem? Tem gente que representa ser algo, mas nada, aquela representação é teatral. Tanto que a palavra hipócrita traz esse significado. Hoje a gente fala de hipócrita, uma pessoa falsa. Mas a ideia de hipocrisia nos tempos gregos era os atores, aqueles que se passavam por, que representavam, que atuavam. Hoje a gente fala que a pessoa hipócrita é aquela que aparenta ser o que não é, vive numa hipocrisia. Numa linguagem nossa, a gente chama também hoje de fariseu, né? O fariseu é aquele que aparenta uma certa santidade, mas não tem. Então Paulo está falando aqui da sua conduta, do seu caráter,
como um caráter de alguém irrepreensível, de alguém que diz, olha, eu esmurro o meu próprio corpo para não ser desqualificado. Então Paulo ficou muito chateado de ouvir que as pessoas estavam dizendo que ele tinha um caráter dúbio, que ele tinha uma atitude incoerente, que ele falava uma coisa e vivia outra. Então ele começa se apresentando, falando, olha, peraí, eu tenho certeza e tenho consciência limpa que eu ando em santidade e sinceridade diante de Deus. E eu não sou um homem sincero e procuro me santificar por minhas próprias forças. Como ele diz, essa sinceridade e essa santidade só é possível porque Deus me dá isso. E aí ele diz aqui, dependemos da graça de Deus. E aqui tem uma lição já para nós. A nossa essência, nenhum de nós aqui é perfeito. A própria palavra de Deus nos diz, quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? E a Bíblia, Jesus também fala, antes de vermos o cisco no olho do nosso irmão, temos que tomar consciência da trava no nosso próprio olho. Isso quer dizer o quê? Que nós somos pessoas pecadoras, imperfeitas, mas na medida em que o Espírito Santo vai guiando, vai controlando, vai trabalhando no nosso caráter, nós vamos nos tornando pessoas mais sinceras e vivendo em maior santidade. E é esse o propósito de Deus, que nós tenhamos a estatura de Cristo. O grande desafio nosso como cristão é sermos imitadores de Cristo. Paulo fala isso, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Esta é a trilha, esta é a jornada, esta é a missão do cristão, desenvolver essa santidade. E ela só é possível quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus nos conduza. E aqui Paulo então está dizendo isso, que essa integridade que ele tinha não era decorrente da sua sabedoria humana, e nem o que ele fazia vinha porque ele era o bonzão. Ele fala, olha, eu faço o que faço, ajo como eu ajo, porque eu dependo 100% da graça de Deus. Da graça de Deus. É essa graça que se renova em mim dia após dia, manhã após manhã. E aí ele começa falando. Então primeiro ele se justificou aqui, e agora ele começa dizendo, né? Desta forma, quer dizer, com santidade, com sinceridade, dependendo de Deus, temos nos conduzido, né, diante do mundo e especialmente em relação a vocês. Eu não sou uma coisa em um lugar e outra coisa em outra. Do jeito que eu sou com vocês, eu sou em qualquer outro lugar. Né? Eu não estou sendo mais ou menos com vocês. Eu estou sendo igual. Né? Aí ele vai explicar das cartas. Nossas cartas foram claras e objetivas, não havendo nada escrito nas entrelinhas. Paulo está dizendo o seguinte, eu não mandei nenhum recadinho. Eu não digo as coisas em meio às palavras. A palavra que eu digo é sim, sim, não, não. Né? Eu não mando o recado. Eu não falo indiretamente. O que eu tenho que dizer, eu o faço com bastante objetividade e clareza. O que deve ser uma característica de todos nós, né, irmãos? Tivermos que falar, vamos falar sinceramente, não mandar recadinho, não falar nas entrelinhas, não dar indireta. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que ele foi muito claro no que ele disse. Espero que, olha como ele diz, espero que um dia vocês nos entendam plenamente. Olha como o apóstolo Paulo estava se sentindo. Ele estava se sentindo incompreendido. Ele estava se sentindo julgado. Então, veja bem, isso acontece com todos nós. É muito fácil as pessoas interpretarem nossas ações, as nossas intenções, né? De um olhar mais ruim, negativo. Às vezes a gente está fazendo aquilo na melhor das intenções e a pessoa acha que a gente está fazendo aquilo com
segundas intenções. Então, veja bem que o próprio apóstolo Paulo sofreu isso. E todos nós, amados, que servimos a Deus e estamos à frente do trabalho, em grau maior ou menor, podemos sofrer incompreensão. Podemos sofrer algum tipo de juízo ou julgamento equivocado de outras pessoas. Infelizmente é assim mesmo, tá? O que a gente não pode é se deixar abater, porque a gente tem que ter essa atitude. Eu tenho a minha consciência limpa e a certeza de que eu estou fazendo a coisa certa. Por isso, nós, quando servimos a Deus ou fazemos qualquer coisa, nós devemos fazê-lo com a nossa consciência limpa. Fazer sem peso na consciência, fazer sem culpa. Mesmo que julguem a gente, que condenem a gente tem que falar, mas eu fiz, Deus conhece a intenção do meu coração. Deus sabe a razão pela qual eu agi da forma como eu agi. E Paulo aqui está dizendo exatamente isso. Eu espero que vocês compreendam, tá? Se não agora, pelo menos no dia em que o Senhor, no dia do Senhor Jesus, poderão se orgulhar de nós como nos orgulhamos de vocês. Às vezes, eu vou trazer um outro exemplo aqui. Às vezes, a gente fica muito bravo com o nosso pai, com a nossa mãe. Quem aqui de nós nunca ficou muito chateado com o pai e com a mãe por ter nos cerceado de algum desejo, de ter nos proibido de fazer algo? Eu me lembro muito bem de uma época, de um dia, eu não lembro exatamente o que eu queria, mas eu lembro que eu fiquei com muita raiva do meu pai, porque ele não deixou eu fazer alguma coisa, e eu fiquei com ódio, fiquei com tanto ódio que eu percebi assim essa raiva, e depois eu até pedi perdão para Deus de tanta raiva que eu fiquei, porque meu pai não deixou eu fazer alguma coisa que eu queria. E hoje eu olho e percebo o quão foi importante meu pai ser firme comigo em algumas coisas. Meu pai ter me ensinado a ser correto, a ser honesto, a ser verdadeiro. Isso eu aprendi com ele. Meu pai era um homem que eu nunca vi meu pai falar um palavrão, né? Dentro da minha casa, eu nunca vi meu pai gritando com a minha mãe ou minha mãe gritando com meu pai. A gente tinha um ambiente, meu pai ficava nervoso, ficava bravo, mas havia um caráter, havia uma integridade. E uma vez eu falei um palavrão, moleque, aprendi na rua, e eu falei um palavrão, e ele me ouviu, e eu só vi aquela cinta saindo da calça dele, e ele me pegou, e eu tomei uma surra. Foi a única surra que eu lembro que eu tomei dele, para nunca mais falar palavrão dentro de casa. Aprendia na rua, falava na rua, queria fazer dentro de casa. Então, a gente fica bravo. E Paulo aqui, as pessoas estão bravas com Paulo porque Paulo está corrigindo o erro. Assim como um pai que ama, corrige seu filho. Um pai que ama não passa a mão na cabeça do erro. Não é verdade? Um pai que ama vai lá e disciplina. Ainda que o filho fica com muita raiva. Mas depois ele vai agradecer. E é isso que Paulo está falando. Embora vocês estejam meio chateados comigo agora, eu espero que no dia de Cristo vocês deem graças a Deus. E a gente sabe que a diferença que Paulo fez na vida da igreja de Corinto, e como foi importante, mas custou caro para Paulo. Doeu o coração de Paulo. Como dói o coração de vocês como pais, quando vocês precisam disciplinar os filhos de vocês, não é assim? A mesma coisa acontece. O líder muitas vezes tem que ser firme. E às vezes ele ser firme, ele é julgado, é muito duro, é dono da verdade, quer ser dono... Não, a gente só faz isso por amor. Quando a gente exorta na igreja, quando a gente repreende, quando a gente corrige, o objetivo é buscar a santidade, é buscar uma vida que seja abençoada, não é? E é isso que aconteceu aqui. E aí ele fala aqui, seguindo, né? Porque aí ele vai explicar a razão pela qual ele não foi visitá-los. Olha o que ele diz. Porque eu estava tão certo da sua compreensão e confiança, que queria abençoá-los duplamente, visitando-os 2 vezes. Primeiro a caminho da Macedônia e depois ao voltar de lá. Então vocês poderiam me ajudar
com minha viagem para a Judéia. Olha a ingenuidade do apóstolo Paulo. A primeira carta que ele escreveu, ele bateu forte. E ele estava entendendo que aqueles irmãos iriam receber aquilo de bom grado. Mas Tito falou, cara, aquela carta que você mandou criou uma situação. Tem gente lá querendo comer teu fígado. Tem gente lá metendo o pau em você. Por isso ele estava falando, puxa vida, né? Eu esperava que a gente tivesse um tempo bom, né? E de repente minha intenção era visitá-los, mas eu não pude fazê-lo, né? E aí ele fala assim, ó, no verso de número 17, ó, talvez vocês estejam se perguntando por que mudei de ideia, isto é, por que eu não fui visitar? Aí, olha o que ele diz sobre o que ele ouviu do que estavam falando dele. Será que faço meus planos de modo irresponsável? Olha, veja bem, irmãos. Aqueles irmãos, alguns estavam dizendo que Paulo era irresponsável porque ele se comprometeu em estar lá e não havia estado. Será que sou como as pessoas do mundo, que dizem sim, quando na verdade querem dizer não? Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não. Percebe? Olha aqui como é difícil. Olha como Paulo sofreu, né? Ele estava sendo acusado de ser uma pessoa com atitudes dúbias. E aí ele fala aqui, ó, pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Nós também não podemos oscilar. Por isso a Bíblia diz assim para nós, irmãos, e isto é uma atitude de santidade. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Lembram daquele conceito de que a minha palavra fica amarrada no fio do bigode? Se eu me comprometo, eu cumpro? O cristão deve ser assim. O exemplo que a gente deve dar é, olha, a minha palavra vale mais do que qualquer assinatura. Se eu disse sim, eu vou honrar esse sim. Se eu disse não, eu vou honrar esse não. E Paulo está falando isso, que isso Deus faz. Ele fala assim, ó, pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim ou não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos, sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. Aqui Paulo está entrando com um outro conceito. Assim como Deus faz o que diz, e ele está dizendo que Deus vai fazer o que ele prometeu, nós também devemos ser assim. Isso é ser um exemplo, um imitador de Cristo. O verdadeiro cristão, ele se compromete com aquilo que ele diz. Se ele falou, ele se compromete. Porque Deus se compromete com sim. Porque por meio de Cristo, confirmamos isso, de modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. O amém, o que quer dizer o amém? Assim seja. O que Deus falou, que isso se cumpra. O que eu falei, que isso se cumpra. Que nós possamos, como cristãos, sermos pessoas de uma palavra só. E não de palavras, disse, mas não disse, falei, mas não vou. Não, mas é que. Não. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. Sem conversinha do Paraguai. Sem historinhas. Sem mentiras. Mas falando a verdade. Ainda que com amor, mas falando a verdade. E aí ele fala o seguinte, como é que a gente consegue viver assim, já que somos tão pecadores? E ele vai voltar no verso 21. É Deus, olha lá, é Deus que nos capacita. O poder de ter uma vida abençoada, uma vida santificada, uma vida sincera, só é possível quando nós deixamos que Deus dirija a nossa vida. Na nossa natureza pecaminosa a gente não consegue. Mas quando o Espírito de Deus, quando Deus está dirigindo a nossa vida,
nós nos tornamos capazes de ter uma vida irrepreensível. E a vocês, é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. E olha, para terminar, o que ele diz: ele nos ungiu. Ser igreja de Jesus, ser filho de Deus, é ser ungido. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. A unção de Deus está sobre a sua vida, amém? A unção de Deus está sobre a sua vida. João fala assim: vós tendes a unção. Há um poder na tua vida, chamado Espírito Santo. O próximo evento no nosso calendário litúrgico, a gente vai celebrar o Pentecoste. O Pentecoste é a descida do Espírito Santo. Eu vou dar um estudo mais próximo sobre o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o papel e a missão do Espírito Santo na minha vida, na tua vida, na vida da igreja. E aqui está falando que ele nos ungiu, e olha o texto, e nos identificou como sua propriedade. Sabe de quem você é? Você é de Deus. Deus te comprou. Deus me comprou. Nós somos propriedade do Senhor. Povo santo, diz Pedro, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Sobre mim e sobre você, meu querido, tem um selo de propriedade. Efésios 4:30. Deixa eu ir lá. Efésios 4:30. Vai lá na sua Bíblia, Efésios 4:30. Não entristeçam o quê? O Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Um selo é uma marca de propriedade. Vou dar um exemplo. Você já deve ter levado sua camisa a um tintureiro ou uma tinturaria para lavar, para passar. Se a sua camisa for igual a uma outra, o tintureiro, ele coloca as iniciais do seu nome, ou tem gente que grava os próprios iniciais do nome no bolso da camisa. Quando você chega lá para resgatar a tua camisa, você pega uma camisa, a pessoa te dá a camisa, você vê que não tem a sua marca. Fala, essa camisa não é minha, porque não tem a minha marca. Ah, aquela ali é minha, as iniciais do meu nome lá. Ou um outro exemplo, você tem umas vaquinhas lá no seu pasto. O vizinho também tem um pasto com vacas. Imagina que a sua vaca pula a cerca e vai lá para o pasto do vizinho. E aí você chega lá no vizinho e fala, aquela vaca lá é minha. Fala, não, que sua, está aqui no meu pasto, é meu. Fala, não, é minha, a marca lá. A marca da minha fazenda lá. Você já viu o boi marcado? O boi não tem uma marca? Aquilo ali é uma garantia de que ele pertence a alguém. A Bíblia fala que o Espírito Santo é a marca de Deus, de que nós somos propriedades dele. Então o diabo, quando olha para a tua vida, ele sabe que você não pertence mais a ele. Ele sabe que você foi resgatado. Ele sabe que você agora é propriedade exclusiva do Senhor. Ele não pode ter você mais, mas ele vai te tentar para você pecar, para você desobedecer, para você entristecer seu Pai Celestial. Assim como você fica triste quando o teu filho te desobedece, quando o teu filho não segue seus conselhos, não é verdade? Por isso a Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. Viver em santidade é ter compromisso com Deus, porque nós somos propriedades exclusivas dele. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, que todos nós, por mais difícil que possa ser a luta, todos nós somos propriedades do Senhor,
e nós não temos que ficar julgando uns aos outros. Nós temos que compartilhar as nossas frustrações. Eu posso frustrar você, você pode me frustrar. A Bíblia fala: se alguém tem alguma coisa contra o irmão, vai conversar com ele, vai bater um papo. Vai: olha, irmão, você falou de um jeito que me chateou. Mas não fala do seu irmão para outro irmão. Fala com o seu irmão. Se o teu irmão não te ouvir, não te der atenção, te desprezar, aí você procura uma outra pessoa. É isso que é orientação bíblica. Mas jamais fale de alguém sem antes falar com a pessoa. Porque nós somos humanos. A gente pode pisar no calo um do outro. A gente pode ser mal compreendido ou compreender mal, não é verdade? Então, que esse estudo de hoje nos auxilie no sentido de sermos mais criteriosos no nosso julgamento e compreensivo quando formos julgados. Amém? E que sejamos um grupo de pessoas, olhemos para o nosso irmão como propriedade do Senhor, e que você se sinta também propriedade do Senhor. Nós pertencemos ao reino dos céus. Nós somos propriedade exclusivas do Senhor. E agora, para fechar, nós estamos num confinamento, estamos tendo esse estudo por aqui. Nosso coração às vezes fica apertado, angustiado, incerto. Mas nós, como propriedade de Deus, não temos que nos preocupar com absolutamente nada. Então aquieta teu coração. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. E juntos nós somos mais fortes. Eu estou orando por você. Você está orando por outras pessoas. Nós estamos orando uns pelos outros. Então, não tenha medo do amanhã. Não tenha medo do coronavírus. Não tenha medo do futuro. Deus está cuidando de nós. E Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Isso é promessa do Senhor. E a palavra do Senhor é sim, sim. Deus não fala sim e diz não. O que Ele se compromete, Ele cumpre. Amém, queridos? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Feche teus olhos. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua palavra, que nos exorta, que nos corrige, que nos disciplina, mas também demonstra o seu amor, o seu zelo, o seu cuidado, o seu conforto, a sua paz, a sua presença. Aquieta o nosso coração nesses dias difíceis de confinamento, de incerteza, de preocupação econômica, que nós possamos, ó Deus, descansar no Senhor, sabendo que o Senhor é um Pai de amor, o Senhor cuida de nós e o Senhor há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Nós te louvamos e te agradecemos, porque fomos resgatados e somos propriedade do Senhor. Que o nosso coração possa descansar em Ti, sabendo que o Senhor é um Deus de amor, um Pai misericordioso, o bom pastor que vai à nossa frente, nos livrando dos lobos, nos livrando dos perigos, cuidando de nós e provendo, Senhor, todas as nossas necessidades. Nós confiamos em Ti e nós descansamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de nosso Deus Pai, que as ricas e preciosas consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sobre seu lar, sobre sua família, sobre o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês. Tenham todos uma excelente semana.